Irmãos e irmãs, a mensagem de hoje tem como tema o poder da oração. E a Bíblia nos diz, lá em Mateus 21, que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E talvez você que esteja agora me ouvindo, possa estar carregando um fardo pesado, ou uma enfermidade, ou algum embaraço familiar, algum embaraço financeiro, ou mesmo algum problema familiar. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance o meio de resolvê-la. Mas você precisa aprender o segredo de liberar esse poder para resolver o seu problema. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes alguns peçam coisas que não são da vontade dele conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedem estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da sua vontade, por exemplo, que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que tenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Terceira carta de João, capítulo 2. Não é da vontade de Deus que o seu povo, em sua vida de oração, se reconcilie ou com a derrota ou com o fracasso. Deus quer que as suas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é um recurso extremo a que deve recorrer alguém numa emergência. Orar precisa ser parte integrante da nossa vida cotidiana. E quando nós aprendemos o segredo de orar, toda ela se converterá numa sequência de milagres. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela um milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes foi um aventureiro comum, depois tornado príncipe de Deus, lutou com o anjo uma noite inteira em oração, enquanto Esaú, o seu irmão, contra ele marchava com o exército buscando vingança. Mas Jacó prevaleceu sobre Deus e Deus sobre Esaú. Contra Jerusalém investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que dispunha Ezequias, por exemplo, não podiam se medir com tamanho exército. Porém, Ezequias orou, e naquela mesma noite, o anjo da morte feriu as hostes invasoras e pela manhã, 185.000 homens jaziam mortos. Pouco depois, Ezequias ficou doente para morrer, mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. Jabes, por exemplo, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e ele lhe concedeu o que tinha pedido. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois que Jonas se arrependeu da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra e a sua vida foi preservada. Elias,
Orou pelo filho da viúva então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram e ele retornou à vida. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Abacuque orou pedindo avivamento, dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te de misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. E a sua oração foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. Pedro foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação e um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Muitas vezes, nós temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias inimagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E o que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. No primeiro Sermão da Montanha, Jesus começou de forma bem clara. Mostrou que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Disse aos homens que antes de orarem, deveriam procurar um lugar onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhes Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem a seu Pai Celestial, que vê em secreto. Para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali, que torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele, pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul, fugia de lugar, esteve prestes a crer achar-se Deus tão distante que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. Davi precisou aprender que onde quer que ele estivesse, Deus ali também estava. No Salmo 139, versículos 6 a 10, ele reconhece isso, embora admitindo não poder compreender. Deus
é onipresente, ou seja, ele está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai, ele é o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar, nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo era Jerusalém ou em um monte próximo. E Jesus lhe respondeu: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 e 23. Devemos reconhecer a presença de Deus, porque aí se torna mais fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. E reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, e sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Moisés tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. Deus tranquilizou-o dizendo: irá a minha face contigo, para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Daniel, como sabemos, também era um outro homem de oração. Numa visão, viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de Deus sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7, versículo 13. Chegou também o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia, então, cumprir a sua promessa. Mateus 18, 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Primeiro, é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. Então, será fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. Por isso, eu digo a você, comece hoje mesmo a reconhecer e praticar esta palavra. Comece a reconhecer a presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E apresente o seu pedido, porque, como nós sabemos, está escrito: tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Você crê nisso?
Então, apresente ao Senhor agora o seu pedido, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor está neste momento ouvindo a nossa oração. Porque a tua palavra diz que o Senhor não está com o braço encolhido que não possa nos abençoar, e nem está com o ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. E neste momento nós colocamos diante de ti a nossa vida, dos nossos amados, dos nossos familiares e de todos aqueles que nos acompanham neste momento. E queremos te pedir que o Senhor vá em encontro daqueles que estão doentes, nos hospitais, no leito de enfermidade, e que o Senhor opere a cura, dê-lhe saúde, porque é a tua palavra que diz que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Eu quero te pedir também por aqueles que estão chorando, tristes, desanimados, depressivos. Restaura a alegria da salvação na vida dessas pessoas. Visita as casas e as famílias. Vai ao encontro desse homem, dessa mulher que está com problema em casa, na família, com o marido, com a esposa, com os filhos. Enfim, esta pessoa que precisa de uma restauração na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal e na sua vida sentimental. Porque nós sabemos, Pai, que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento, eu já pelos olhos da fé te agradeço, Pai, porque como a tua palavra diz, tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E pela fé, nós recebemos agora a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.